9. Eis um exemplo de esquecimento de nome com outra motivação muito sutil, explicado pelo próprio sujeito afetado. Quando eu fazia uma prova de filosofia como matéria complementar, o examinador interrogou-me sobre a doutrina de Epicuro e depois disso perguntou se eu sabia quem a havia retomado em séculos posteriores. Respondi com o nome de Pierre Gassendi, que eu ouvira descreverem como discípulo de Epicuro 2 dias antes num café. Ante a pergunta surpresa sobre como eu sabia disso, respondi atrevidamente que há muito me interessava por Gassendi. A consequência foi um magna cum laude, entre colchetes, com louvor, no diploma. Porém, infelizmente, também uma obstinada tendência posterior a esquecer o nome de Gassendi. Creio que minha consciência pesada é culpada de minha impossibilidade de lembrar esse nome. Apesar de todos os meus esforços, é que, na verdade, também naquela ocasião, eu não deveria tê-lo sabido. Para que se avalie a intensidade da aversão de nosso informante, a recordação desse episódio do exame, é preciso que se saiba do grande valor que ele confere a seu doutorado e das inúmeras outras coisas às quais este tem que servir de substituto. 10. Intercalo aqui outro exemplo de esquecimento de nome de uma cidade. Talvez não seja tão simples quanto os já citados, mas para qualquer um que esteja algo familiarizado com essas investigações, parecerá digno de crédito e valioso. O nome de uma cidade da Itália escapou à memória do sujeito em consequência de sua grande semelhança fonética com um prenome de uma mulher, a que se ligavam muitas lembranças carregadas de afeto, que sem dúvida não são integralmente relatadas aqui. Sándor Ferenczi de Budapeste, que observou em si mesmo esse caso de esquecimento, tratou-o da maneira como se analisa um sonho ou uma ideia neurótica, travessão, por certo, com toda a razão. Estive hoje visitando uma família amiga e a conversa se voltou para as cidades do norte da Itália. Alguém observou que elas ainda exibem traços da influência austríaca. Algumas dessas cidades foram mencionadas e também eu quis citar uma delas, mas seu nome não me ocorreu. Embora eu soubesse que ali havia passado 2 dias muito agradáveis, travessão. Um fato que não combinava muito com a teoria de Freud sobre o esquecimento. Em vez do nome buscado, as seguintes associações impuseram-se a mim. : Capua, travessão. Brescia, travessão. O leão de Brescia. Visualizei esse leão sob a forma de uma estátua de mármore postada diante de mim,
como um objeto concreto, mas logo reparei que ele se parecia menos com o leão do Monumento à Liberdade em Brescia, abre parênteses, que só vi numa ilustração, fecha parênteses, do que com o outro famoso leão de mármore que vi no Monumento aos Mortos em Lucerna, Travessão. O monumento aos guardas suíços tombados nas Tulherias, do qual tem uma réplica em miniatura na minha estante. Então me ocorreu finalmente o nome buscado, era Verona. Ao mesmo tempo, entendi prontamente quem era a culpada dessa amnésia. Ninguém, senão uma antiga empregada da família de quem eu era convidado nessa ocasião. Seu nome era Verônica, abre parênteses, Verona em húngaro, fecha parênteses, e eu tinha por ela uma intensa antipatia por causa de sua fisionomia repulsiva, de sua voz esganiçada e rouca e sua confiança insuportável, a que ela achava ter direito por longo tempo de serviço. Também a maneira tirânica com que, em sua época, ela costumava tratar as crianças da casa me era intolerável. Então, compreendi também o sentido das associações substitutas. Minha associação imediata com Capua foi captu mortum, abre colchetes, cabeça de morto, fecha colchetes. Muitas vezes comparei a cabeça de Verônica a uma cabeça de defunto. A palavra húngara kapzi, Kapzsi, entre parênteses, ávaro, sem dúvida forneceu mais um determinante para o deslocamento. Descobri também, é claro, as vias associativas muito mais diretas que ligam Capua e Verona como ideias geográficas e como palavras italianas que têm o mesmo ritmo. O mesmo vale para Brescia, mas também aqui encontra-se vias colaterais entrelaçadas na associação de ideias. Naquela época, minha antipatia era tão violenta que eu achava Verônica decididamente asquerosa e mais de uma vez manifestei meu assombro de que, apesar disso, ela pudesse ter uma vida amorosa e ser amada por alguém. Beijá-la, dizia eu, deve provocar náuseas. E por certo fazia muito tempo que se poderia vinculá-la à ideia dos guardas suíços tombados. É muito frequente se mencionar Brescia, pelo menos aqui na Hungria, não em conexão com o leão, mas com outro animal selvagem, o nome mais odiado neste país, como também no norte da Itália, é o do general Rainal, comumente conhecido como a hiena ou hiena de Brescia. Assim, um fio de meu pensamento levava do odiado tirano Rainal via Brescia para a cidade de Verona, enquanto o outro levava através da ideia do animal de voz rouca que frequenta os túmulos dos mortos, abre parênteses,
o que contribui para determinar a emergência de um monumento aos mortos, fecha parênteses, para a cabeça de defunto e a voz desagradável de Verônica, tão grosseiramente insultada por meu inconsciente, pessoa que em sua época agira naquela casa de maneira quase tão tirânica quanto o general austríaco, depois das lutas dos húngaros e italianos pela liberdade. A Lucerna liga-se à ideia do verão que Verônica passou com os patrões nas cercanias da cidade de Lucerna, junto ao lago do mesmo nome. A guarda suíça, por sua vez, lembra que ela sabia tiranizar não só as crianças, mas também os adultos da família, e se comprazia, abre colchetes, sich gefallen, fecha colchetes, no papel de Gardendame, ou Gardendame, abre colchetes, governanta, dama de companhia, literalmente guarda de senhoras, fecha colchetes. Devo assinalar expressamente que essa minha antipatia por Verônica é, travessão, conscientemente travessão, uma coisa há muito superada. Desde aquela época, tanto sua aparência quanto suas maneiras mudaram muito para melhor e posso tratá-la, abre parênteses, embora para isso tenha raras oportunidades, fecha parênteses, com sentimentos sinceramente amistosos. Como de hábito, meu inconsciente se aferra com mais tenacidade às minhas impressões, entre colchetes, anteriores. Ele é, abre aspas, de efeito posterior, fecha aspas, e rancoroso. As tulherias são uma alusão a outra pessoa, uma dama francesa idosa, que em muitas ocasiões realmente guardava as damas da casa. Era respeitada por todos, jovens e velhos, travessão. E, sem dúvida, um pouco temida também. Por algum tempo fui seu élève, entre colchetes, aluno de conversação em francês. A palavra élève recorda-me, ainda que estando em visita ao cunhado de meu atual anfitrião no norte da Boêmia. Achei muita graça ao saber que os camponeses do lugar chamavam os élèves da escola florestal de Loen, entre colchetes, leões, quer dizer. Também essas lembranças divertidas podem ter desempenhado um papel no deslocamento da hiena para o leão. 11. Também o exemplo seguinte mostra como um complexo pessoal que domine a pessoa num dado momento provoca o esquecimento de um nome com base numa ligação muito remota. Dois homens, o mais velho e o mais moço, que 6 meses antes haviam feito juntos uma viagem à Sicília, trocavam lembranças daqueles dias bonitos e memoráveis. Vejamos, disse o mais jovem, como se chamava o lugar onde pernoitamos antes de nossa excursão a Selinunte?
Calatafime, não é? O mais velho discordou. Não, tenho certeza de que não era isso, mas também esqueci o nome. Embora me lembre muito bem de todos os detalhes de nossa estada lá. Basta eu saber que alguém esqueceu o nome para que isso logo me faça esquecê-lo também. Quer que procuremos o nome? O único que me ocorre é Caltanisseta, que com certeza não é o correto. Travessão, não, disse o mais jovem. O nome começa com W ou então contém W. Travessão, mas não existe W em italiano, objetou o mais velho. Eu quis dizer V e só falei W por estar muito acostumado com ele em minha língua. O homem mais velho manteve sua objeção a V. Aliás, declarou, acho que já esqueci uma porção de nomes sicilianos. E essa é uma boa hora para fazermos algumas experiências. Por exemplo, qual era o nome daquele lugar elevado que na antiguidade se chamava Enna? Ah, já sei. Travessão. Castrogiovanni. No instante seguinte, o homem mais moço recuperou o nome perdido. Castelvetrano! Exclamou, satisfeito por poder apontar o V em que havia insistido. Durante algum tempo, o mais velho não teve nenhuma sensação de reconhecimento. Mas, depois de ter aceito o nome, coube-lhe explicar por que o havia esquecido. Evidentemente, disse, porque a segunda metade, vetrano, soa como veterano. Sei que não gosto muito de pensar em envelhecer e tenho reações estranhas quando me lembram disso. Por exemplo, recentemente usei os mais curiosos disfarces para acusar um amigo muito estimado de ter perdido a juventude há muito tempo. E isso porque, numa ocasião anterior, em meio às observações mais lisonjeiras a meu respeito, esse amigo havia acrescentado que eu, abre aspas, já não era um homem jovem, fecha aspas. Outro indício de que minha resistência estava voltada contra a segunda metade do nome Castelvetrano é que seu som inicial ressurgiu no nome substituto, Caltanissetta. E quanto ao próprio nome, Caltanissetta? Perguntou o mais jovem. Esse, confessou o mais velho, sempre me pareceu ser um apelido carinhoso para uma mulher jovem. Algum tempo depois acrescentou, evidentemente o nome para Enna também era um nome substituto. E agora me ocorre que Castrogiovanni, travessão, o nome que se impôs ao primeiro plano com a ajuda de uma racionalização, travessão, soa como Giovanni, jovem, assim como o nome perdido, Castelvetrano, soa como veterano, velho. O homem mais velho acreditou ter assim esclarecido seu esquecimento do nome. Não foram investigados os motivos da mesma falha de memória no mais moço. Não só os motivos, mas também os mecanismos que regem
o esquecimento de nomes merecem nosso interesse. Num grande número de casos, um nome é esquecido não porque ele próprio desperte esse motivo, mas porque, travessão, graças à semelhança fonética e à monofonia, travessão, ele toca em outro nome contra o qual se voltam esses motivos. Como é compreensível, esse relaxamento das condições facilita extraordinariamente a ocorrência do fenômeno. É o que mostram os seguintes exemplos. 12. Relatado pelo Dr. Eduardo Hitzman, 1913, abre aspas, o Sr. N queria dar a alguém o nome da livraria Gilhofer e Hansburg, entre colchetes, de Viena. Por mais que pensasse, entretanto, só lhe ocorria o nome Hansburg. Embora ele conhecesse muito bem a firma, voltou para casa meio insatisfeito e achou o assunto suficientemente importante para perguntar a seu irmão, abre parênteses, que aparentemente já estava dormindo, fecha parênteses, qual era a primeira metade do nome. O irmão o forneceu sem hesitação. Nisto ocorreu ao Sr. N a palavra galhof como associação a Gilhofer. Galhof era o lugar onde, alguns meses antes, ele dera um memorável passeio com uma jovem atraente. Como lembrança, a moça o presenteara com um objeto que trazia a inscrição, abre aspas, recordação das horas felizes em Galhof, abre colchetes, Galhoerf, student, literalmente, horas de Galhof, fecha colchetes e aspas. Dias antes do esquecimento do nome, esse presente fora seriamente danificado, aparentemente de modo acidental. Quando N fechou uma gaveta depressa demais, N reparou nisso com um certo sentimento de culpa, familiarizado que estava com o sentido dos atos sintomáticos. Na época, seus sentimentos em relação à jovem eram algo ambivalentes. Por certo, a amava, mas estava hesitante frente ao desejo dela de se casarem.